Tonight's topic is an important one, O tema de hoje à noite é importante and it is very specific to the calling that God has given us. e é bastante específico ao chamado que Deus nos deu. Come out of her, Sai dela, my people. povo meu. It's addressed to us. É direcionado a nós. If we call ourselves God's people, Se nós nos chamamos de o povo de Deus, this message is for us. então essa mensagem é para nós. I'd like to have another prayer before we begin. Eu gostaria de fazer mais uma oração antes de iniciarmos. Father in heaven, Querido Pai Celestial, we thank you for the blessings we've received this Sabbath day. nós te agradecemos pelas bênçãos que recebemos neste dia de sábado. Lord, as we come again once more this evening, Senhor, agora, ao nos achegarmos a Ti mais uma vez esta noite, we are seeking your truth, estamos buscando a Tua verdade and we recognize the need of your Holy Spirit. e reconhecemos a necessidade do Teu Santo Espírito. We ask for your special blessing. Te pedimos uma bênção especial, That you open our minds, que abras as nossas mentes, help us to clearly understand your plan. ajuda-nos a compreender claramente o Teu plano. Please speak through me. Fala por meio de mim May this message be clear. e que essa mensagem seja clara. And I ask in Jesus' name. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amen. Amém. There's a saying in the Hebrew nation. Há um ditado na nação hebraica, It says Jerusalem was destroyed. diz que Jerusalém foi destruída. Why? Por quê? Because the education of her children was neglected. Porque a educação de seus filhos foi negligenciada. Just think of that. Reflita nisso. The historians, Os historiadores, those wise in Israel, os sábios de Israel, they knew that the nation could have been saved sabiam que a nação poderia ter sido salva if their children had been properly educated. caso as crianças houvessem sido devidamente educadas. Why did the kings of Israel turn aside from God and lead the people away? Por que os reis de Israel se desviaram do Senhor e lideraram e levaram o povo para outros caminhos? Because their training as children had been neglected. Porque a educação deles como crianças foi negligenciada. The Lord had given clear instruction as to the education of Israel's children. A gente precisa de um pouquinho mais de calma aí. Deus havia dado claras instruções quanto à educação dos filhos. Just as He's given us clear instruction as to the education of our children. Assim como Ele tem nos dado a nós instruções claras quanto à educação dos filhos. They were to be instructed in the ways of the world, the Lord, Deveriam ser instruídos nos caminhos do Senhor, without the corrupting influences of the nation around them. sem as influências corrompidas das nações que ao redor deles. They were called to be a peculiar people, Foram chamados para ser um povo peculiar, but instead, mas em vez disso, they mingled with the heathen. se misturaram com os pagãos. They were worried about being too different, Se preocupavam em ser muito diferentes, too odd. muito estranhos, They were worried about succeeding in the world, preocupados em ser bem-sucedidos no mundo. and they allowed the world's philosophy to infect their own. E permitiram que a filosofia do mundo infectasse a sua própria filosofia. And in doing this, they lost the reason for their existence, E ao fazer isso, perderam a razão de existir and they were destroyed. e foram destruídos. Deus tinha um objetivo ao chamar a nação judaica para se separar das outras nações do mundo. Era para que seu povo pudesse permanecer firme diante do mundo como portador de luz. Como um farol em cima de um monte, Israel deveria emitir raios de luz ao mundo. Are we to do the same? Será que nós deveremos fazer o mesmo? Yes? Sim ou não? We should. Deveríamos sim. Now, how are we supposed to keep this light burning? Como vamos fazer para que essa luz continue brilhando? Go ahead.
O plano da educação revelado a Israel por intermédio de seus profetas era o meio para manter aquela luz brilhando. Quando esse plano foi dado por Deus, foi negligenciado. A luz se apagou. Foi então que a nação foi pressionada por todos os lados pelo adversário. Há um ditado hebreu que diz: Jerusalém foi destruída porque a educação de seus filhos foi negligenciada. As profecias de Daniel e a história associada provam a verdade desse ditado. Deve-se acrescentar que os judeus foram restaurados a Jerusalém como resultado da devida educação própria de uns poucos jovens hebreus. We are spiritual Israel. Nós somos o Israel espiritual. We've been called to separate ourselves from the world. Fomos chamados para nos separar do mundo. We are to stand as light bearers, Devemos permanecer firmes como portadores de luz, as the beacon set on the hill. como um farol sobre a montanha. And through the prophet, E por meio do profeta, the Lord has made known to us our unique plan and distinct plan of education. Deus nos revelou o nosso plano único e distinto de educação. Will we be distinct? Seremos distintos? Or will we allow the mingling of truth with error to dim our light? Ou vamos permitir que essa mescla de verdade com o erro dissipe a nossa luz? The Bible says, "Come out from among them. A Bíblia diz: saia do meio deles. Come out of her, my people." Sai dela, povo meu. It's a message addressed to us. É uma mensagem direcionada a nós. We are called to be distinct, to be separate, to be a peculiar people. Somos chamados a ser distintos, separados, um povo peculiar. Throughout history, Ao longo da história, the failure of God's people to remain separate from the world a falha do povo de Deus em permanecer separado do mundo has always been their downfall. sempre foi o motivo da queda deles. Every time. Todas as vezes. When God's people begin to be more like the world, to not be so singular and distinct, Quando o povo de Deus começou a ser mais parecido com o mundo, não era tão singular, tão distinto mais, they lose the reason for their existence, perdiam a razão de existir and their downfall quickly comes. e a queda deles rapidamente acontecia. Separation from the world Separação do mundo is necessary for spiritual success. é necessária para o sucesso espiritual. Now, this call to be separate applies to all aspects of our lives. Esse chamado para ser separado se aplica a todos os aspectos de nossa vida. To the way we worship, A maneira como nós adoramos, the way we live, a maneira como vivemos, to our health and diet principles, nossos princípios de saúde e regime alimentar, and many other things. todas as outras coisas. And no exception is the plan of education we've been given. E sem exceção, esse é o plano de educação que nós recebemos. We're to be distinctly separate from the world in our education of our children. Deveríamos estar distintamente separados do mundo na educação de nossos filhos. And, in addition, or more interestingly, E o que é mais interessante ainda, it is true education that will help us to be separate from the world in other areas. é a verdadeira educação que vai nos ajudar a estar separado do mundo em todas as áreas. We're going to take a journey through history in this session, Hoje à noite a gente vai fazer uma jornada pela história. and I'd like us to see two things. E eu queria que nós atentássemos para duas coisas. First of all, we'll see that this battle between true and false education has been going since the very beginning of time. Em primeiro lugar, a gente vai ver que a batalha entre a verdadeira e a falsa educação acontece desde o início dos tempos. This is not some new idea. Não se trata de uma ideia nova. Second, we're going to see, Em segundo lugar, vamos ver as I've mentioned, that a failure of God's people to follow his plan of education always leads to other spiritual failures. que a falha do povo de Deus em seguir o seu plano de educação sempre levou a outras falhas mais. And fidelity to God's plan of education E ao mesmo tempo a fidelidade ao plano de educação de Deus will bear fruit in spiritual success in other areas. produzirá frutos para o sucesso espiritual em outras áreas. We're going to see that this call to come out of her, my people, Vamos ver que esse chamado para sair dela, povo meu, is for our good and happiness. é para o nosso bem e a nossa felicidade. It's for our spiritual success É para nosso sucesso espiritual, as we prepare to enter the promised land. ao nos prepararmos para entrar na terra prometida. So let's start
back at the very beginning. Então, voltemos ao princípio. Go ahead. O método de educação instituído ao princípio do mundo deveria ser para o homem um modelo durante todo o tempo subsequente. The model of education in Eden. O modelo de educação no Éden That's as early as it gets. é o mais ao passado que conseguimos chegar. This was to be the model Esse deveria ser o modelo for all after time. para todo o tempo subsequente. Are we in the time period of all after time? Estamos nós nesse período de tempo como subsequente ao Éden? Sim. Yeah, that's us now. Okay. So the model in Eden applies to us now. Então, o modelo no Éden se aplica a nós hoje. Como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar de nossos primeiros pais. O jardim do Éden era a sala de aulas, a natureza, o compêndio, o próprio Criador, o instrutor, e os pais da família humana, os alunos. Now, every school needs a schoolroom, Toda escola precisa de uma sala de aula, a textbook, um livro-texto, a teacher, um professor and students. e alunos. Do we have that here? Temos isso aqui. Yeah. The schoolroom is the garden. A sala de aula é o jardim, Nature's the lesson book. a natureza é o compêndio, é o livro-texto. God himself, O próprio Deus, the Father, o Pai, was the teacher. era o professor. Wow. Impressionante. And who were the students? E quem eram os alunos? Adam and Eve. Adão e Eva. Pretty simple school. Uma escola bastante simples. O modelo de educação, o método de educação estabelecido no Éden centralizava-se na família. Adão era o filho de Deus. E era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. What a beautiful educational program. Que belo programa de educação. The one began in Eden. It's centered in the family. O que começou no Éden, centrado na família, It was designed to be used in all after time. projetado para ser usado em todo o tempo subsequente. But could it last? Mas será que duraria tanto tempo assim? Was this program sustainable? Será que esse programa conseguiria se manter? O Jardim do Éden era uma representação do que Deus desejava se tornasse a terra toda. E era seu intuito que, à medida que a família humana se tornasse mais numerosa, estabelecesse outros lares e escolas semelhantes a que ele havia dado. Desta maneira, com o correr do tempo, a terra toda seria ocupada com lares e escolas em que as palavras e obras de Deus seriam estudadas e onde os estudantes mais e mais ficariam em condições de refletir pelos séculos sem fim a luz do conhecimento de sua glória. So this perfect program established in Eden, Então, esse programa perfeito estabelecido no Éden it could have lasted forever. poderia ter durado para sempre, But did it? mas não durou. No. Sin came along. Entrou o pecado. And we saw this morning how that has damaged the image of God. E a gente viu hoje de manhã como isso danificou a imagem de Deus. Now, so after the fall, did God say, well, forget that plan of education? Será que depois da queda Deus disse, bom, então esqueçamos desse plano de educação? Or did he just adapt it a little bit? Ou será que ele simplesmente fez uma pequena adaptação? No plano divino de educação adaptado às condições do homem após a queda, Ah, that's us now. já temos nós agora aqui, após a The queda. divine plan of education O plano divino de educação adapted to us now adaptado para nós hoje is what? é o quê? Ele ordenou que os homens e mulheres fossem seus representantes. A família era a escola e os pais, os professores. So after sin, Então, após o pecado, did God get rid of the family unit of education? será que Deus se livrou da unidade familiar como educação? No, he still No. kept it. He changed the teacher. Ele simplesmente mudou o professor. It wasn't God himself anymore, Não ia ser o próprio Deus agora. but he still kept the basic unit, the family. Mas ainda manteve a unidade básica, a família. And he just designed that the parents would be the teachers. E ele simplesmente projetou que os pais fossem os professores. That was in Eden Isso foi no Éden and after the fall. e pós-queda. Now let's move a little farther to the days of the patriarchs. Agora avancemos um pouco mais até os dias dos patriarcas. Do we still see this plan of education? Será que ainda vamos ver esse plano de educação? Good. A educação centralizada na família era a que prevalecia no dia dos patriarcas. Yep.
still the same, ainda era a mesma, centered in the family. centralizada na família. Deus provia às escolas assim estabelecidas as mais favoráveis condições para o desenvolvimento do caráter. O povo que estava sob sua direção ainda prosseguia com o plano de vida que ele havia designado no princípio. Os que se afastavam de Deus construíam para si mesmos cidades. Mas os homens que se ativeram aos divinos princípios de vida moravam entre os campos e colinas. Eram cultivadores do solo e guardas de rebanho. E nessa vida livre e independente, com suas oportunidades para o trabalho, estudo e meditação, aprendiam acerca de Deus e ensinavam os filhos a respeito de suas obras e caminhos. Tal foi o método de educação que Deus desejava estabelecer em Israel. What was the method of education God designed? Qual foi o método de educação que Deus The projetou? one He wanted to begin in Israel? Aquele que ele desejava que começasse com Israel, A method centering in the family. um método centralizado na A method família, modeling the Eden School. que seguia o modelo da escola do Éden, A method designed for all after time. projetado para todo o tempo The subsequente. parents directly teaching their children of the Lord. Os pais ensinando diretamente os seus filhos acerca de Deus. Notice something here. We could do a whole seminar on this. Dá para fazer todo um seminário sobre isso aqui. Those who were close to God lived in the country. Aqueles que estavam perto de Deus moravam no campo. Those who departed from God went to the cities. E os que se afastavam de Deus viviam nas cidades. That's for another time, though. Isso é para outro estudo. Deus ordenou aos hebreus que ensinassem aos filhos seus reclamos e que os tornassem familiarizados com todo o seu trato com o seu povo. O lar e a escola eram uma coisa só. Em vez de lábios estranhos, devia o coração amoroso dos pais e das mães instruir os filhos. The home O lar and the school, e a escola, same thing. uma coisa só. The parents were the teachers. Os pais, os And professores. this wasn't optional. E não era uma coisa In the opcional. nation of Israel, Na nação de Israel, this was a command. era uma ordem. Tal foi o preparo de Moisés na humilde cabana que era o seu lar em Gósen, de Samuel por meio da fiel Ana, de Davi na sua morada nas colinas de Belém, de Daniel antes que as cenas do cativeiro o separassem do lar de seus pais. Tal foi também o princípio da vida de Cristo no humilde lar de Nazaré. Tal o ensino pelo qual o menino Timóteo It worked for these men. funcionou para esses homens. And in fact, if we look at the history of Israel, E se analisarmos a história de Israel, every one of these great men, cada um desses grandes homens they had something in common. tinha algo em comum. Early home training. O ensino, já desde a infância, no lar. Now, this was God's plan for Israel. Esse foi o plano de Deus para Israel. Is this God's plan for spiritual Israel? Será que esse também é o plano de Deus para o Israel espiritual? Us. Nós, Now, hoje, let's fast forward. vamos avançar mais. Em sua sabedoria, o Senhor determinou que a família seja a maior dentre todos os fatores educativos. É no lar que a educação da criança deve iniciar-se. Ali está a sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, terá a criança de aprender as lições que a devem guiar por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência, domínio próprio. Doesn't this sound a lot like the plan God wanted to establish in the nation of Israel? Não soa muito com o plano que Deus queria estabelecer para a nação de Israel? Estabeleceu de fato? It's the same thing. É a mesma coisa. God's method has not changed throughout history. Os métodos de Deus não foram alterados ao longo da história. The basic unit of education has stayed the same. A unidade básica de ensino permaneceu a mesma. In the home, centered in the family, No lar, centralizada na the família, parents teaching the child the ways of the Lord, os pais ensinando os filhos os caminhos de Deus, separate from the world. separados do mundo. Now, let's take some time to look a little more in depth at the history of Israel. Analisemos agora de maneira mais aprofundada a história de Israel. And let's see what educational lessons we can learn here. E vejamos que lições
educativas podemos Was, extrair. was Jerusalem really destroyed because the education of her children was neglected? Será que Jerusalém foi realmente destruída porque foi negligenciada a educação de seus filhos? We saw that in the days of the patriarchs of Abraham, Isaac, and Jacob, this plan was followed. Nós vimos que nos dias dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, esse plano foi seguido And it was successful. e foi bem sucedido. They remained separate and distinct from the world. Permaneceram separados e distintos do mundo. And they were a light to those around them. E eles não eram como aqueles ao seu redor. The next phase in Israel's history, A próxima fase na história de Israel, the bondage in Egypt. a escravidão no Egito. God needed a leader to take his people out of Egypt. Deus precisava de um líder para tirar o seu povo do Egito. To prepare a leader, Para preparar um líder, which plan of education was followed? que plano de educação foi seguido? Let's read about Jochebed, Leiamos acerca de Moses' Joquebede, mother. a mãe de Moisés. Joquebede finalmente aproveitou a oportunidade para educar seu filho para Deus e sabia que breve deveria ser entregue à sua régia mãe, para ser cercado de influências que tenderiam a desviá-lo de Deus. Tudo isto a tornava mais diligente e cuidadosa em sua instrução. Esforçou-se por embeber seu espírito com temor de Deus e com amor à verdade e justiça, e fervorosamente orava para que ele pudesse preservar-se de toda influência corruptora. Mostrou-lhe a loucura e o pecado da idolatria, e cedo o ensinou a curvar-se e a orar ao Deus vivo, que unicamente poderia ouvi-lo e auxiliá-lo em toda a emergência. Was Jochebed following the Lord's plan of education? Será que Joquebede estava seguindo o plano de ensino de Deus? Ela conservou consigo o rapaz tanto quanto pôde. Foi, porém, obrigada a entregá-lo quando ele teve aproximadamente 12 anos. Foi levado de sua humilde choupana ao palácio real para a filha de Faraó e se tornou seu filho. Contudo, mesmo ali, ele não perdeu as impressões recebidas na infância. As lições aprendidas ao lado de sua mãe não as esquecia. Eram uma proteção contra o orgulho, a incredulidade e o vício que cresciam por entre os esplendores da corte. De que grande alcance em seus resultados foi a influência daquela mãe hebreia, sendo ela, entretanto, uma exilada e escrava. Toda a vida futura de Moisés, a grande missão que ele cumpriu como chefe de Israel, testificam da importância da obra de uma mãe cristã. Não há outro trabalho que possa igualar a este. Em parte muito grande, a mãe tem nas mãos o destino de seus filhos. Especialmente durante os primeiros anos, recai sobre ela a responsabilidade de formar o caráter de seus filhos. As impressões então produzidas na mente destes, em desenvolvimento, permanecerão com eles por toda a vida. Wow. We could stop right here. A gente podia parar bem aqui. What a powerful lesson. Que lição poderosa. To prepare a leader to take his people out of Egypt. Preparar um líder para tirar o seu povo do I hope Egito. we understand the symbolism there. Eu espero que vocês entendam a simbologia aqui. God used proper home training Deus usou o ensino devido no lar, at the mother's knee. aos pés, com a mãe ajoelhada ao seu lado. This training prepared a spiritual strength that was seen by few men in history. Essa instrução deu a solidez espiritual vista em poucos homens na história deste mundo. Now think about this though. Pense nisso. There were other mothers in Egypt then. Havia outras mães no Egito naquela época. Jochebed wasn't the only mother to have a child. Joquebede não era a única mãe a ter uma criança. But alas, the majority of the nation neglected to be careful in following God's plan of education. But what? The majority of the nation neglected. Mas a maioria da nação negligenciou. They were busy. Eles estavam ocupados. Well, that's understandable. They were slaves. Mas, claro, isso é compreensível, eram escravos. But they allowed their children to grow up without this instruction. Mas permitiram que seus filhos crescessem sem receber instrução. The children probably had Egyptian playmates. Os filhos provavelmente tinham coleguinhas Maybe they spent egípcios. some time in Egyptian schools. Talvez passassem algum tempo em escolas egípcias. We don't know. Não sabemos ao certo. But we do know, Mas o que realmente because the sabemos, inspiration tells us this, porque a inspiração nos diz, that they mingled with the Egyptians é que eles se misturaram com os egípcios and they allowed themselves to be influenced. e se permitiram ser influenciados. So that over time,
E com o passar do tempo, they were poorly prepared to continue to educate their children. estavam pouco preparados para continuar educando seus filhos. But how was Moses able to stay strong? Mas como foi que Moisés permaneceu forte e firme? It was because his mother, Foi devido à sua mãe. in spite of the difficulty, A despeito das dificuldades, the legal requirements that made it hard, dos requisitos legais que dificultavam a situação, she followed the Lord's plan. ela seguiu os planos de How Deus. much easier Moses' work would have been in leading the children of Israel out of Egypt Como teria sido a obra de Moisés muito mais fácil em tirar o povo do Egito if the rest of the nation had followed God's plan? se o restante da nação tivesse seguido How os much- planos de Deus? How much different would their journey through the wilderness have been? Como teria sido diferente a jornada deles pelo deserto? I would have changed history. Eu acho que a história teria outro enfoque aí. Now, the next two leaders in Israel's history, Os dois líderes seguintes na história de Israel, Samuel, Samuel, David, Davi, where were they trained? onde foram ensinados? Was their educational plan different from the world? Será que o plano de educação para eles era diferente dos do mundo? It was. Do mundo, sim. Living in country homes, Viviam em lares no campo, instructed by careful mothers. orientados, ensinados por mães cuidadosas. This was the plan. This was what prepared them for their great work. Foi isso que os preparou para a grande obra que realizaram. This is the plan the Lord has designed for His people. Esse é o plano que o Senhor projetou para o seu povo. And whenever it was followed, E sempre que se seguia o plano de Deus, the results were successful. os resultados eram bem-sucedidos. How few followed the plan, though? Quão poucos, infelizmente, seguem o plano. But now let's consider the story of Daniel. Consideremos então agora a história de Daniel. Daniel was destined to answer for his faith before kings. Daniel foi destinado a responder por sua fé diante de reis, Just as our children may do today. assim como nossos filhos podem ter que fazer hoje em dia. What was his training like? Como é que foi a educação de Daniel? I'm going to draw some selected portions from one of our an amazing book written by one of our early pioneers. Eu vou citar algumas porções de um livro incrível escrito por um dos nossos pioneiros, Stephen Haskell, Stephen Haskell, an incredible Bible student, incrível estudante da Bíblia, and his explanations are very clear and insightful, e as suas explicações são bastante claras And of course- com muita percepção and of course in line with our counsel. e alinhadas com os conselhos inspirados. Cerca de 100 anos antes dos dias de Daniel, Ezequias era rei de Judá. Depois de um reinado de 13 anos, ele estava em seu leito de morte, porém implorou a Deus para prolongar sua vida. Isso foi feito, e 15 anos foram acrescentados. And then what happened? E o que foi que aconteceu? Babylonian visitors came. Os invasores de Babilônia vieram. Hezekiah, what happened? Os visitantes, vieram visitar Babilônia. Ezequias, o que foi que aconteceu? The sun turned backwards. O sol retrocedeu. You must have a pretty amazing God, O seu Deus deve ser muito incrível, because our God can't do that. porque o nosso Deus não consegue fazer isso. What did Hezekiah do? E o que foi que Ezequias fez? Yes, let me tell you about this God. Sim, eu vou contar sobre esse Deus. Is that what he did? Foi isso que ele fez? No, he pointed No. them to his treasure. Ele apontou para os seus tesouros. And what happened? E o que foi que aconteceu? Right after those Babylonian visitors left, Logo depois dos visitantes babilônicos que eles saíram, in came the prophet Isaiah. entrou o profeta Isaías. And he told Hezekiah, E ele disse o seguinte a Ezequias: because of what you've just done, pelo que você acabou de fazer, go ahead. eis que vem dias que tudo quanto houver em tua casa será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma. Here is portrayed the future of Israel. Aqui está retratado o futuro de Israel. Now, this prophecy was placed on record. Essa profecia está registrada. And I want you to imagine E eu quero que você imagine you're a mother a sua mãe with sons com filhos of the royal family. da família real. The prophecy says that your children may be taken captive and serve in the court of Babylon. A profecia diz que os seus filhos podem ser levados cativos e ter que servir na corte de Babilônia. What are you going to do?
O que é que você vai fazer? Think about this. Pense nisso. Place yourself in this position. Coloque-se nessa situação. You know that your family will be torn apart and carried into captivity. Você sabe que a sua família vai ser destruída e vai ser levada para o cativeiro. You know they'll be called to stand before kings. Você sabe que eles serão chamados para estar diante de reis. I hope you're seeing the application to our day. Eu espero que você esteja vendo a aplicação para os nossos dias. This choice was presented to every Hebrew mother. Essa escolha foi apresentada para cada mãe hebreia. Some probably thought to themselves, Algumas devem ter pensado para consigo mesmas: my son, a captive in the court of a heathen king? meu filho cativo na corte de um rei pagão? Then I will train him. Então eu vou educá-lo. I will devote my life Vou devotar minha vida to preparing him to be true to the God of his fathers no matter what happens. para prepará-lo para ser fiel ao Deus de seus pais, não importa o que aconteça. Is that what you would do? Seria isso que você faria? But other mothers, Outras mães, talvez, they let the cares of the world distract them from their job. deixaram que os cuidados do mundo as distraíssem de suas And the atribuições. history of both is recorded. E a história de ambas está registrada. 3 anos depois que sua vida foi salva, um filho foi concedido a Ezequias. Apesar da recente profecia, Ezequias e sua esposa, Efzibá, falharam em ensinar o jovem Manassés no caminho da verdade. Ele tinha apenas 12 anos de idade quando veio a reinar, mas tivesse ele sido treinado no temor do Senhor, não teria escolhido o culto dos gentios. Hang on. Yeah. Com a idade de 12 anos, Cristo tomou a decisão que salvou o mundo. Com a mesma idade, Manassés escolheu um rumo que trouxe ruína à nação. No treinamento de seu filho, você é Efzibá ou Maria? And yet, the Lord was merciful. Ainda assim, Deus foi misericordioso. Manasseh ruled for 55 years, Manassés reinou 55 anos. long enough for a generation to pass. Longo bastante para que passasse toda uma geração. For those initial impressions to wear off. Para que as primeiras impressões se dissipassem. For Laodiceanism to set in. Para que o estado laodiceano reinasse. And men began to ask, E o homem começasse a pensar: would the end ever come? será que o fim em algum momento vai vir? All things continue as since the beginning, Todas as coisas continuam como desde o princípio, just like they say today. assim como dizem hoje. And then it was in the days of Josiah E foi nos dias de Josias, that who was the grandson of Manasseh, que é o neto de Manassés, Jeremiah prophesied, que Jeremias profetizou: I will bring a nation upon you, trarei uma nação sobre vocês, a nation from afar. uma nação de distante. And again, this prophecy of Babylon coming and taking Israel captive was repeated. E novamente essa profecia de que Babilônia viria para levar a nação de Israel como cativa foi repetida. Josias foi poupado de ver a completa destruição de Jerusalém por causa das reformas que tentou fazer. De uma maneira peculiar, Deus deu a Josias a oportunidade de advertir a iminente calamidade. Ainda não era tarde demais para mudar o curso dos eventos. Essa oportunidade veio através dos dons de seus filhos. Josias tinha 3 filhos e um neto, que por sua vez se assentariam no trono de Jerusalém. Cada um, devido ao treinamento errôneo, se recusara a acreditar na palavra de Deus e, falhando, apressaram a queda final. Jovens, brilhantes jovens promissores, foram retirados da família real para servir o rei da Babilônia. Jeoaquim contemplou isso, mas não tinha poder para interferir. Sua vida tinha acabado. Sua mãe e seu pai cometeram um erro fatal, pois eles não tinham lhe dado a educação que Deus ordenara que dessem. Jerusalém foi destruída, porque a educação de seus filhos fora negligenciada. What a sad, sad story. Que história triste. And yet, there's a bright light. Ainda assim, há uma luz no fim do túnel. Living at the same time in Jerusalem Vivendo na mesma época em Jerusalém, were 4 young men, havia 4 jovens: Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, children of Judah, filhos de Judá, of the royal family, da família real, who had mothers who knew the prophecy. que tinham mães que conheciam da profecia. Go ahead.
Daniel tinha uma mãe piedosa que conhecia a profecia referente à destruição de sua cidade. Ele repetiu aos seus filhos as palavras de Deus, que um dia os filhos hebreus deveriam enfrentar a ímpia corte em Babilônia. Cuidadosamente, essa mãe ensinou seu filho a ler os rolos de pergaminho dos profetas. She knew what was coming. Ela sabia o She que said, estava por I am vir. going to do everything I can to prepare my son Eu for this. vou fazer tudo o que eu posso para preparar o meu filho para essa situação. Where did she educate him? Onde que ela o educou? Go ahead. Essa educação não foi adquirida nas escolas da época, pois elas tinham se afastado do plano de Deus. Mas mães santas, vivendo próximas ao Pai Eterno, lideravam seus filhos por preceito e exemplo, pela palavra e cântico, a formarem um caráter que suportaria o teste. Does this apply to our day? Será que isso se aplica aos nossos dias? Is the education that will solidly prepare our young people to one day stand for their faith before kings? Será que a educação vai preparar solidamente os nossos filhos para um dia permanecerem em pé diante dos reis? Do we find that in the schools of our day? Encontramos esse tipo de educação nas escolas dos nossos dias? Or do we find it in our homes? Ou a encontramos em nossos lares? Go ahead. Era a época quando a maioria dos jovens na capital de Judá eram rebeldes e irresponsáveis. Eles se desculpavam por causa de sua juventude, mas Deus escolheu dentre eles alguns em quem ele podia confiar em uma terra estrangeira. Daniel e seus 3 companheiros foram arrancados do abrigo de seu lar. It's done. Está feito. It's over. Acabou. All that training, Todo o treinamento, toda a all the instrução, effort that Daniel's mother put into this. todos os esforços que a mãe de Daniel envidou, Now she has no influence. agora ela não tem mais influência. Was it worth it? Valeu a pena? Did it make a difference? Fez uma diferença? Did it hold this young man strong? Manteve esse jovem forte, firme? Go ahead. Agora podiam ser vistos os resultados do treino no lar. Alimentação saudável, pensamentos puros, exercício físico os colocou na lista dos jovens em quem não havia defeito algum, de boa aparência. Mas e quanto à sua habilidade intelectual? Eles não tinham sido educados nas escolas de Jerusalém, muito menos nas de Babilônia. Não havia o perigo de que carecessem nas ciências ou nas áreas essenciais? Ao serem examinados, os 4 passaram como sendo instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e capazes de aprender um idioma estrangeiro difícil. Deus havia cumprido sua promessa nesses filhos da escola do lar. We read the Bible account of these young men Nós lemos o registro bíblico desses jovens and how Nebuchadnezzar was like, wow, they're so smart and they're so prepared and educated. e como Nabucodonosor ficou, nossa, esses aqui são muito inteligentes, muito bem preparados, muito educados. And for some reason, I always assumed that was after their schooling at in Babylon. E por algum motivo eu sempre supus que isso se deu depois dos ensinamentos que eles receberam na Babilônia. But no, when you read this was speaking of right after they came from Israel. Mas não, isso aqui está falando de logo depois que eles saíram de Israel. They were straight out of homeschool. Eles tinham acabado de sair do ensino domiciliar. And what a record. E que registro, What a testimony to early home training. que testemunho a um ensino domiciliar desde a tenra idade. Esses filhos tinham o Senhor como seu educador. Estavam conectados ao manancial de sabedoria através do canal dourado, o Espírito Santo. Eles mantinham continuamente uma conexão com Deus, caminhando com Ele como Enoque caminhou. Eles se determinaram a adquirir uma educação verdadeira. And because of this early training, E devido a esse ensino precoce, though they were surrounded in the court by hypocrisy and paganism and evil things, embora estivessem rodeados na corte de hipocrisia, de coisas malignas, they remained strong. permaneceram firmes. And they sought to prove God correct, E buscavam provar que Deus estava to certo. glorify God. Glorificar a Deus. They were members of a despised nation, Eram membros de uma nação que foi desprezada. but they knew
their God was the greatest. Mas eles sabiam que Deus era o maior de And if todos. they were faithful to him, his name could be glorified. E que se eles fossem fiéis a Deus, o nome de Deus seria glorificado. Did it happen? Aconteceu dessa forma? At the end of their training, Nebuchadnezzar said they were 10 times smarter than everyone else. No final do período de instrução deles na Babilônia, Nabucodonosor disse que eles eram 10 vezes mais doutos que os outros sábios. God's name was glorified. O nome de Deus foi glorificado. It was not by chance that this happened. Não foi por acaso que isso aconteceu. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. And as these young men based their education on the Word of God, E quando esses jovens basearam sua educação na palavra de Deus, God honored that commitment Deus honrou esse comprometimento and deles. honored them before the greatest nation on earth. E os honrou diante da maior nação da terra. Go ahead. Muitos ainda serão chamados a comparecer diante de juízes e reis. Como as crianças estão sendo educadas? This is a question we should ask ourselves. É uma pergunta que devemos nos fazer. The lessons here are great. As lições aqui são grandiosas. They're applicable to now in the last days. São aplicáveis a nós nos últimos dias. In spiritual Israel, Hoje, no Israel espiritual, which method of education are we using to prepare our children for the crisis? qual método de ensino estamos usando para preparar nossos filhos para a crise que nos advirá? Yeah, this is the book by É a Stephen. história de Daniel, o profeta. Não está em português. Yeah, it's by Stephen Haskell, the one É um that I livro de introduced Stephen Haskell. Yep. Now, let's also consider that Babylon wasn't just powerful. Consideremos o seguinte: Babilônia não era apenas uma terra poderosa, um reino poderoso. The wisdom of Babylon was also top of the world A sabedoria de Babilônia era a maior do mundo, from a worldly perspective. a partir de uma perspectiva The secular. king favored education, O rei favorecia, ele gostava do ensino, da educação. and Babylon was the educational center of the world. E Babilônia era o centro de ensino do mundo. Every art, every science, Artes, ciências, the highest levels of mathematics, os níveis mais elevados de matemática, every language in the world todo idioma no mundo was taught in Babylon. era ensinado em Babilônia. The king himself was highly educated. O próprio rei era altamente educado. He examined the students at the end of their degrees. Ele examinava os alunos no final para que eles recebessem seus títulos. Babylon was proud of her educational system. Babilônia tinha orgulho do seu sistema de ensino. But what did God say? Mas o que foi que Deus disse? In the Bible it says, "Thy wisdom and thy knowledge, it has caused you to turn away." A Bíblia diz que a tua sabedoria e o teu conhecimento fez com que tu te desviaste. And has God not made foolish the wisdom of the world? E será que Deus não fez com que a sabedoria do mundo se parecesse algo completamente tolo? And that was exactly what happened. Foi exatamente o que aconteceu. Daniel was called to interpret a dream Daniel foi chamado para interpretar um sonho that the most intelligent PhDs in the world could not interpret, que os PhDs mais inteligentes do mundo não conseguiram interpretar, because he had a connection with the source of wisdom. porque ele tinha uma conexão com a fonte da sabedoria. Tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Estava na providência de Deus que seu povo levasse a luz da verdade a todas as nações pagãs. O que eles falharam em fazer no tempo de paz, precisavam fazer em tempo de provação. Babilônia era o poder dominante no mundo. Era o centro educacional. Os judeus eram comparativamente um povo pequeno. Perderam o poder de Deus negligenciando a educação de seus filhos. Falharam em deixar sua luz brilhar. De seu meio, Deus tirou uns poucos que foram treinados no temor do Senhor. Colocou-os na corte pagã. Concedeu a eles o favor do governante do mundo, tornando-se assim conhecido para o rei pagão. E ainda fez mais. Ele se revelou ao rei e usou esses seus filhos para provar que a sabedoria de Deus excedia a sabedoria dos caldeus. And then,
a few years later, E logo, alguns anos depois, in the story of the plain of Dura, na história do plano de Dura, with the golden image a that was set planície de up, Dura, com a imagem de ouro que foi montada ali, symbolic of the last great test to come upon the world, algo que é simbólico ao último grande teste, a última grande prova que virá sobre este mundo. it was again Novamente, those who had been truly educated foram aqueles verdadeiramente educados which stood strong. que permaneceram firmes. Quem será capaz de enfrentar o teste quando este decreto para adorar a imagem da besta for imposto? Quem escolherá ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado? Que as crianças agora estão sendo treinadas e educadas nestes princípios de integridade de Deus? Que crianças agora estão sendo treinadas? De que lares virão os Daniéis e os Mesaques? Este será o último teste que será imposto sobre os servos de Deus. Think about this. Pensemos bem nisso. When we read the story of the three young men standing tall when everyone else was bowing down to the image, Quando a gente lê a história desses três jovens que permaneceram de pé quando todos se prostraram diante da imagem, we tend to think that they were just the ones that got the attention. a gente tende a pensar que eles foram os únicos a receberem atenção. They were just the ones who the Bible talks about. Que eles foram os únicos, eles são os únicos que a Bíblia fala. No. Mas não. The Spirit of prophecy tells us O Espírito de Profecia nos diz they were the only ones. que eles não eram os únicos, mas o Espírito de Profecia diz que eles sim eram os únicos. Three. Somente três. We know Daniel wasn't there, otherwise it would have been four. A gente sabe que Daniel não estava ali naquele momento, caso contrário seriam quatro. We're told there were other children of Israel there Havia outros filhos de Israel ali, who bowed down to that image. que se curvaram diante daquela imagem. Why did those three stand tall? Por que aqueles três permaneceram de pé? It was their early home training. Foi a educação que eles receberam no início, no lar. Quando Daniel interpretou o sonho, a sabedoria mundana e o aprendizado das escolas babilônicas caiu diante do ensino do evangelho simples realizado pelas fiéis mães em Israel. A conhecida educação superior de hoje, que exalta a ciência do mundo acima da ciência da salvação, que envia alunos com credenciais mundanas, mas que não são reconhecidas nos livros do céu, estudantes que amam a exibição, que estão cheios de orgulho, egoísmo e autoestima. Esta educação é uma planta que desabrochou daquela raiz ampla que apoiava a árvore que representava o domínio babilônico. Assim como Deus tirou Abraão da idolatria da Caldeia e o tornou o pai da nação hebreia, como ele entregou àquele povo uma forma de governo que exaltava a Deus, como ele deu a eles mandamentos para ensinar suas crianças que os judeus se tornariam professores das nações e poderiam ser um reino eterno, assim hoje ele tira um povo da Babilônia moderna. Ele confiou a eles os princípios do viver saudável, o que os tornará admiráveis para o mundo. Ele os deu princípios educacionais que, se seguidos, os tornará os professores do mundo e finalmente os levará ao reino de Deus. Apenas alguns, 4 entre milhares, foram fiéis a estes princípios nos dias de Daniel. Como será hoje? How will it be today? Como será hoje? Will we take this lesson from history and apply it to our Será own que a time? gente vai pegar essa lição da história e aplicar à nossa própria vida, ao nosso próprio tempo? Now, think forward with me 70 years from this date. Avancemos um pouco comigo aqui, 70 anos a partir desta data. What happened? O que foi que aconteceu 70 anos depois? Cyrus issued a decree. Ciro emite um decreto. Come out of Babylon. Sai dela, da Babilônia. The same decree we're given now. O mesmo decreto que nós recebemos hoje. And what happened? E o que foi que aconteceu? For years, the people of Israel had lived under Babylonian rule. Por anos o povo de Israel havia vivido sob governo babilônico. What should they have been doing during this time? O que é que eles deveriam estar fazendo durante esses anos todos? Studying the prophecies. Estudando as profecias. Knowing when the time had come for their deliverance. Conhecendo quando iria chegar o tempo de sua libertação. Repenting for their sin. Arrependendo-se de seus pecados. Wisely educating their children for the time of going out of Babylon. Educando sabiamente os seus filhos para o tempo de quando eles sairiam da Babilônia finalmente. And what did they do? E o que foi que fizeram?
Only a few. Somente alguns. Just a few left Babylon. Alguns apenas saíram de Babilônia. So few that Cyrus became discouraged. Tão poucos que o próprio Ciro se sentiu desmotivado. He didn't understand. Ele não entendeu. He said, why aren't the people leaving Babylon? Por que esse povo não está se deixando Babilônia? They became too comfortable. Começaram a se sentir muito à vontade ali. Go ahead. Uma das razões por que os judeus foram tão lentos em relação a se retirarem da Babilônia antiga era porque as crianças e jovens tinham sido negligenciados durante os 70 anos de cativeiro. Os lares judaicos deveriam ser escolas, treinando essas crianças para a cidade de Jerusalém. Em vez disso, as crianças judias frequentavam as escolas babilônicas, misturavam-se com a sociedade babilônica, vestiam roupas babilônicas, conversavam, comiam e agiam como os babilônicos. E, consequentemente, quando chegou a hora de deixar a Babilônia, eles não tinham o desejo de fazê-lo. Will we do the same? Faremos nós o mesmo? Are we comfortable with Babylonian schools? Estamos bem à vontade com as escolas babilônicas? Babylonian food? Comida babilônica? Babylonian clothing? Vestuário babilônico? Do we act so much like Babylon that we don't want to go out of it? Agimos tão parecido com Babilônia que não queremos sair dela? Daniel e seus companheiros foram favorecidos por causa de seu conhecimento dos verdadeiros princípios educacionais. E se escolas tivessem sido estabelecidas naquela época, sem dúvida, os jovens caldeus teriam sido educados pelos judeus. Deus sempre teve a intenção de que Israel fosse os professores do mundo. E mesmo depois que o pecado os levou à escravidão, Ele os deu uma oportunidade para ensinar seus capturadores e os filhos de seus capturadores. Israel fez isso. O fim dos 70 anos e a resposta ao decreto de Ciro explicam: não. Eles não ensinaram aos outros. Falharam em ensinar até mesmo seus próprios filhos. Como resultado, milhares morreram com Babilônia. And in the years that followed, E nos anos que se seguiram, the Jews were still at liberty to leave. os judeus permaneciam em liberdade para sair. And yet, all was peace and quiet. E ainda assim, tudo era paz e comodidade. Why leave? Por que sair? So they stayed where they were. Permaneceram então onde estavam. But the time came when they wished with all their hearts they had left. Mas chegou o momento onde eles desejaram de todo o coração haver tido saído. Because in the days of Artaxerxes, Porque nos dias de Artaxerxes, when Haman issued that decree for all the Jews to be killed, quando foi emitido o decreto para que todos os judeus fossem mortos, then they wished they had left. nesse momento, eles desejaram ter tido saído há muito tempo. But now it was too late. Mas só que agora era muito tarde. Will it take persecution to get us out of Babylon? Será que vai ser preciso a perseguição chegar para que nós saímos de Babilônia? Or will we obey while it's still easy? Ou vamos obedecer enquanto ainda é fácil? Oh, but you say it's not easy to get out of Babylon. Alguns dizem, mas não é tão fácil sair de Babilônia. Well, neither was it for the children of Israel. Também não foi para os filhos de Israel. They had to sell their home, Tiveram que vender suas casas, get rid of all their stuff, livrar-se de suas coisas, pack up their houses, empacotar as coisas que tinham, travel probably hundreds of miles, viajar talvez centenas de quilômetros, lose their jobs, perder o emprego que tinham, lose their friends. perder amigos. That was difficult. Foi difícil. But now, Mas agora, did they wish they had obeyed then? será que eles desejam agora, nesse momento, não terem saído antes? When the decree had gone forth that they were to be killed, did they wish they had got out of Babylon before now? Quando o decreto foi promulgado de que eles seriam mortos, desejaram sim haver saído anteriormente. The lessons here are great. As lições são grandiosas. But before we finish, Mas antes de concluir, I want to jump ahead to near the time of Christ. vamos avançar para um momento próximo à época de Cristo. Consider the period of Greek and Roman rule. Considere o período do governo romano, greco-romano. The Greeks had something unique about them. Os gregos tinham algo especial. We find here Satan's plan of the mingling of truth with error
perfected. Nós vemos aqui o plano de Satanás em misturar a verdade com o erro, como que sendo aperfeiçoado. You know, for example, the Greeks studied nature, Por exemplo, os gregos estudavam a natureza, just as God's people should study nature. assim como o povo de Deus deve estudar a natureza. But they didn't connect God with nature. Mas eles não conectavam Deus com a natureza. The Greeks offered sacrifices, Os gregos ofereciam sacrifícios, but not sacrifices that represented Jesus. mas não eram sacrifícios que representavam The Jesus. Greeks had the spirit of prophecy, Eles tinham o espírito de profecia, but it wasn't a true prophet. mas não eram profetas The verdadeiros. Greeks had a priesthood, Os gregos tinham um sacerdócio, but they weren't priests of the true God. mas não eram sacerdotes do Deus verdadeiro. The Greeks took the sacred feasts and festivals of Israel Os gregos pegaram as festas sagradas e as festividades sagradas de Israel and replaced them e as substituíram with games, por jogos, amusements. diversão. The history of Greece is a history of mingling of truth and error. A história da Grécia é uma história de uma mistura de verdade com erro. Good? Aqui na religião e aprendizado grego estava a forma mais sutil daquela mistura de verdade com o erro que Satanás ofereceu na árvore do conhecimento do bem e do mal. A Babilônia escravizou o corpo do povo de Deus. A Medopérsia fez leis para matá-los, mas a Grécia capturou sua mente e escravizou-os às suas ideias. Ela contrafaçou tão habilmente, tão astutamente os ensinamentos espirituais do Antigo Testamento e tão silenciosamente, no entanto, tão certamente, envolveu suas garras ao redor do povo de Deus, que sua escravidão foi muito pior que a do Egito ou Babilônia. You can see how Satan works here. Dá para ver como Satanás trabalha aqui. First, he takes Babylon, captures the whole nation, takes them into captivity. Primeiro ele pega a Babilônia, captura toda a nação e os leva em cativeiro. And then there's Daniel. E agora tem Daniel. What a problem for Satan. Que problema para Satanás. He proclaims to the whole world, basically, the power of God. E ele proclama basicamente para todo mundo o poder de Deus. He's like, well, that's not working. E Satanás está como, isso aqui não está funcionando direito. So the time of in the Medo-Persians, Então, na época dos Medo-Persas, he said, I'm not going to take them captive. já não vou mais levá-los We're just going to cativos. kill all the Jews. Vamos simplesmente matar todos os judeus. That'll get rid of the witness of God's people. Isso vai vamos livrar-nos agora das testemunhas do povo de Deus. Well, we know the story of how then there's Queen Esther, who's a Jew, and it proclaims God's name all over the world Mas again. conhecemos a história do povo da rainha Esther como judia e proclamou o nome de Deus também por todo o império de então. So what does Satan do? E o que é que Satanás faz? He's like, my methods are not working. Meus métodos não estão funcionando. I got a better idea. Tenho uma ideia melhor. I'm going to capture their minds. Capturarei a mente I'm deles. just going to blend truth and error. Vou começar a misturar verdade com erro. They won't know the difference. Eles nem vão perceber a And diferença. without even realizing it, they'll come over to my side. E sem perceber, vão passar a vir para o meu lado. Here we go. A história da Grécia se encaixa entre a profecia de Malaquias e João Batista. Agora podemos entender por que Israel ficou tanto tempo sem ouvir o som da voz do profeta. Deus deu a Israel um sistema de educação, separado e distinto do sistema das outras nações. Um sistema que, se seguido, para sempre tornaria impossível que as pessoas fossem levadas ao cativeiro. Mas Israel, na maioria das vezes, trocava o sistema dado por Deus pelos ensinamentos das nações pagãs. Quando os judeus retornaram da Babilônia, eles foram severamente influenciados com ideias babilônicas sobre educação e religião. Isto os preparou para aceitar com prontidão os ensinamentos dos gregos. Os rabinos de Jerusalém misturaram os ensinamentos da filosofia grega tão completamente com os estatutos de Jeová, os quais foram ordenados a ensinar às crianças que, a partir da morte de João Batista, não havia uma família em Judá a quem a educação de um profeta poderia ser confiada. This was a time of crisis. Esse era um tempo de crise. God needed someone. Deus precisava de alguém. I think about the parallels to our day. Eu fico imaginando os paralelos com os dias de hoje. God needed someone to prepare the way for Jesus coming. Deus precisava de alguém para preparar o caminho para a vinda de Jesus. And what was he to do? E o que é que ele ia fazer? There were no families that were following his Não plan. havia nenhuma família seguindo os seus planos. And then he found one. E até que ele encontrou uma. And what was the plan that they followed? E qual foi o plano que eles seguiram? Que ele seguia? Home-based.
Era um plano baseado no lar, in the wilderness, no deserto, separate from the world, separados do mundo, studying truth estudando a verdade and only truth. e somente a verdade. When John the Baptist was born, his mother and father were commanded to leave the city of Jerusalem Quando João Batista nasceu, seu pai e sua mãe foram ordenados a deixar a cidade de Jerusalém, just like we're commanded to leave the cities. assim como nós temos a ordem para They deixar were a to cidade. educate their child in the desert, Deveriam educar os seus filhos no deserto, away from the influence of the schools, distante da influência das escolas, the schools of the rabbis, e a escola dos those rabis, were the church schools, as escolas paroquiais, away from the society of even the Jews, their church. distante da sociedade e até mesmo dos judeus, a igreja deles. And that brings us now to the time of Christ. E isso nos leva à época de Cristo. Where was Jesus educated? Onde Jesus foi educado? Here we see another call to come out and be separate. Vemos aqui também outro chamado para sair e estar separado. It was instruction by his mother Foi instruído por sua mãe, and a life of studying only the truth uma vida de estudo somente da verdade, that prepared Jesus for his life work. que preparou Jesus para a sua obra. Jesus nunca frequentou as escolas de seus dias por causa da mistura da verdade de Deus com a filosofia pagã. Embora ele tenha estudado as fontes da verdade sentado no colo de sua mãe, outros jovens judeus sentavam-se aos pés dos rabinos, aprendendo o que a essência dos gregos ensinava, e eles crucificaram o Senhor da vida. Nascido no mais rude ambiente, participando do lar e passadio de um camponês, da ocupação de operário, vivendo vida de obscuridade, identificando-se com os labutadores desconhecidos do mundo, seguiu Jesus, entre tais condições e ambiente, o plano divino da educação. As escolas de seu tempo, que engrandeciam as pequenas coisas e amesquinhavam as grandes, ele as não procurou. Sua educação foi adquirida diretamente das fontes indicadas pelo céu, do trabalho útil, do estudo das escrituras e da natureza, e da experiência da vida. Compêndios divinos. Can our children have the same education? Será que os nossos filhos podem ter a mesma educação? Amen. Amém. Okay, one more paragraph. Um parágrafo mais. A localização dos judeus na Palestina e sua capital foram divinamente designadas. Elas estavam à porta da entrada das nações. Tivessem eles levantado a espada do Espírito, todas as nações teriam se prostrado diante dos reis e pagado imposto à sua tesouraria. Em vez de juntar-se a Alexandria para receber a sabedoria da Grécia, nações deveriam ter enviado seus jovens às escolas dos profetas em Jerusalém. E estudiosos do mundo teriam buscado sabedoria daqueles que conheciam o Deus da sabedoria. Mas não foi assim. Israel foi então como a igreja de hoje. Em vez de liderar pela virtude da vida espiritual, buscou a sabedoria do Egito e Grécia. Israel then O Israel de então, was as the church of today. será que é a igreja de hoje? How will it be for us? Como será para nós? Oh, sorry. One more paragraph. I forgot. Perdão, um slide mais. O que a Grécia não ganharia em território, ela ganhou como professora das nações. Sua filosofia é hoje estudada sob o disfarce de escritores modernos. Suas ideias são inculcadas na mente das crianças, da pré-escola às universidades. E os alunos se graduam das escolas da terra sabendo muito mais da mitologia grega do que sabem da religião de Jesus Cristo. Mais familiarizados com os heróis gregos do que com o homem do Calvário. O aprendizado grego ainda domina o mundo e governará até o estabelecimento do reino eterno de Deus. Nestes últimos dias, quando todo o mal do passado for renovado e apresentado ao homem em suas mais variadas formas, então será que a filosofia e o ceticismo grego virão com toda a força. Um coração cheio da verdade é a única salvaguarda contra o erro. There are many more stories we could look at. Há muitas outras tantas histórias que poderíamos analisar. We could continue this story right up to our time Poderíamos continuar a história até os nossos dias. and see the pattern every single time. E veríamos o padrão ocorrendo o tempo inteiro. Those following God's method of education prepare children to stand the test. Aqueles que seguem os métodos de educação de Deus preparam seus filhos para permanecerem diante da prova. But we don't have time to tell the whole story. Mas não temos tempo para
contar todas essas histórias. Think of the Waldenses. Pensem nos valdenses. At a time of crisis, Numa época de crise, when the entire world was following after the counterfeits of Babylon, quando todo mundo estava seguindo as contrafações de Babilônia, what did the Waldenses do? o que os valdenses faziam? Quietly educating their children Educavam calmamente os seus filhos in their homes em seus lares, from the scriptures. a partir das escrituras. And again, they were successful. E novamente, foram bem-sucedidos. When God's people follow his plan in separating from the world, Quando o povo de Deus segue o seu plano ao se separar do mundo, they are spiritually successful. eles são bem-sucedidos espiritualmente They falando. stand as a light to the world. Eles permanecem de pé como luz para o mundo. They have a reason for existence. Tem uma razão para existir. If we had time, Se tivéssemos mais we tempo, could look at the contrast in the days of the Reformation. poderíamos analisar o contraste nos dias da Reforma. Then we could go to the days of the midnight cry, E poderíamos ver também, chegar até os dias do clamor da meia-noite. of how true education prepared a people to proclaim the midnight cry. Como a verdadeira educação preparou um povo para proclamar o clamor da meia-noite. Those who failed in giving the midnight cry failed because of false education. Aqueles que falharam em proclamar este clamor, falharam devido à falsa educação que We could tiveram. look to the future, Podemos olhar para o futuro of how true education will prepare a people to give the loud cry. e ver como a verdadeira educação preparará um povo para dar o alto clamor. And how Satan is working hard to keep false education in E practice. como Satanás está trabalhando arduamente para fazer com que a falsa educação permaneça em To prática. keep and prevent a people from giving that loud cry. Para evitar que um povo dê o alto clamor. If you want to know that story, Se você quer saber mais dessa história, you should read the book Studies in Christian Education by E.A. Sutherland. você deve ler o livro Estudos em Educação Cristã de Sutherland. I have it in English and it's also available in Portuguese. Eu tenho em inglês, mas também está disponível em português, à venda física e também em PDF.